O vídeo de hoje é para você que quer começar a investir em 2025. Se esse é o seu caso, já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Então hoje eu vou te ajudar a tirar essa meta do papel. Eu não sei bem qual é o seu objetivo para começar a investir nesse ano. Seja você começar a ter sua liberdade financeira, tendo uma renda entrando todos os meses além do seu próprio salário, se é você ter a sua aposentadoria sem depender do governo daqui a alguns anos, ou se é para você juntar para conseguir uma meta específica, como comprar uma casa, por exemplo, daqui a algum tempo. Seja qual for o seu objetivo específico, investir é importante para todas as pessoas, porque faz o seu dinheiro trabalhar por você, além de preservar o poder de compra do seu capital ao longo do tempo, protegendo ele dos efeitos negativos da inflação. E para você que vai começar agora, saiba que você não precisa de muito para esse começo. Com apenas R$10 você já consegue comprar, por exemplo, uma cota de um fundo imobiliário. Afinal, você está aqui no canal do Clube FI e eu não poderia deixar de falar dos fundos imobiliários, uma classe de ativos que não pode faltar na sua carteira de investimentos. E eu vou te explicar o porquê disso. Talvez você tenha acompanhado as notícias e posts em redes sociais nos últimos dias, falando muito bem sobre Bitcoin, falando sobre renda fixa, com a rentabilidade aumentando agora com as altas da taxa de juros, ou falando também do dólar que tem batido aí números muito próximos de R$6. Mas eu aposto que você viu pouca coisa ou quase nada falando sobre fundos imobiliários e ações. Ou pelo menos não falando bem, e sim se perguntando se esse é um momento de crise, se o mercado está ruim, se os fundos vão voltar um dia a se valorizar. Isso porque, como você pode ver aqui nesse gráfico, os fundos imobiliários estão acumulando uma forte baixa no ano de 2024. Mais especificamente aí nos últimos meses, no segundo semestre. Isso acontece por conta de uma abertura da curva futura de juros, que precifica mais risco à frente, juros mais elevados no futuro, e existe uma relação inversa aí entre a performance do IFIX e a abertura da curva futura de juros. Quando a expectativa de juros futuros é mais alta, o IFIX tende a cair, atualmente. E o contrário também é verdade. Quando essa curva se fecha e o mercado começa a precificar juros mais baixos no futuro, o mercado de fundos imobiliários começa a reagir e se valorizar. E essa relação já foi provada em diversos momentos da história. Então, atualmente, essa queda do mercado está muito ligada ao movimento macroeconômico e não necessariamente ao mercado imobiliário, ou seja, naquilo que os fundos investem. O mercado imobiliário, na verdade, tem performado muito bem, e é esse motivo que nos dá muita segurança de comprar fundos imobiliários mesmo com o mercado caindo. Além disso, essa queda é só em relação aos preços. É preciso lembrar que tem duas formas de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. A primeira é a valorização, ou seja, a alta dos preços. Você compra no valor e as cotas se valorizam no mercado e você consegue vender elas com um ganho de capital mais à frente. E a segunda forma é o ganho de dividendos, que pinga todos os meses aí na sua conta, isento de imposto de renda. Esse ganho de renda mensal com os fundos imobiliários, através dos dividendos, corresponde a mais de 80% do retorno histórico do IFIX. Então a maior parte do seu ganho em fundos imobiliários tende a ser naturalmente do ganho de dividendos e não da valorização de capital. Isso, claro, na média do mercado. Existem casos e casos que vão te dar, sim, um ganho maior com a valorização. E para a gente saber quanto que é o percentual que o dividendo do fundo imobiliário corresponde à nossa remuneração, ou seja, quanto que eu estou ganhando com aquele fundo imobiliário em renda, a gente faz uma comparação do dividendo que ele paga com o preço com que ele é negociado no mercado. Então, dividindo uma coisa pela outra, a gente tem uma relação chamada de dividend yield, uma métrica de rentabilidade, que é o famoso quanto rende aí esse fundo imobiliário para mim, quanto que ele me paga de renda em relação ao valor que eu investi nele. E se a gente tem a rentabilidade que a gente ganha com os fundos imobiliários, é natural que a gente compare com outros tipos de produtos financeiros para saber se realmente está valendo a pena investir nos FIIs com essa volatilidade um pouco mais acentuada aí dos últimos meses. Para isso, a gente compara o dividend yield do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, uma média dos fundos maiores e mais negociados do mercado, com a rentabilidade de um título público, a NTN-B 2035, que é um título do governo com vencimento aí em 2035, um vencimento que a gente chama de longo prazo e que é mais ou menos correspondente ao que a gente tem nos fundos imobiliários, que são ativos sem vencimento, ou seja, para longo prazo. Nesse gráfico aqui você pode ver a diferença do dividend yield do IFIX e da rentabilidade da NTN-B 2035. Como vocês podem ver, a rentabilidade dos juros reais, que é o que vai pagar aqui a nossa NTN-B 2035, está em torno de 7% ao ano, enquanto nos FIIs a gente tem um dividend yield de aproximadamente 12,7%. Essa diferença da rentabilidade de um ativo para outro é o que a gente chama de spread. Essa diferença é uma rentabilidade a mais que você tem nos FIIs. Agora, por que os FIIs estão pagando mais? Isso é o que a gente chama de um prêmio de risco, ou seja, você tem que ser remunerado a mais se você corre um risco maior ao investir em produto financeiro, para fazer valer a máxima da lei do risco e retorno. Quanto mais risco, mais retorno você tem que ter para justificar você tomar aquele risco. Afinal, o que a gente, como investidor, quer é menos risco e mais retorno. Então, hoje a gente tem esse spread, essa diferença de mais ou menos 6% da rentabilidade dos FIIs em relação à NTN-B 2035. Agora, 6%, isso é bastante, é pouco? Esse número por si só não nos diz muita coisa. Então, a gente precisa comparar com a média histórica desse indicador, desse spread, desse prêmio de risco dos
FIIs em relação à renda fixa. Então temos esse outro gráfico aqui, que traz o histórico do spread do IFIX em relação ao NTN-B 2035, junto com seus desvios padrões, que é a medida da distância de um valor em relação à sua média, o valor médio daquela série histórica. Então aqui a gente tem um desvio padrão para cima, que seria uma distância mais padrão aí em relação à média, seria de um spread em torno de 5%. Hoje a gente tem um spread de 5,7%, então muito acima, muito distante da média, então um prêmio de risco muito maior do que a média histórica que a gente tem, o que corresponde a um momento único, muito bom de oportunidade para compra dos fundos imobiliários, porque a rentabilidade a mais que você ganha pelo risco que você está correndo, ela é maior do que a média histórica, então é um valor muito maior e que corresponde sim positivamente, ou seja, que está de acordo com aquele risco que você está correndo. Isso confirma aquela máxima do Warren Buffett, investidor norte-americano, que diz: compra ao som de canhões e venda ao som de violinos. Ou seja, quando tá todo mundo preocupado, achando tudo ruim, com pessimismo, vendendo os ativos, eles estão lá embaixo, é o momento para você comprar. Agora, quando todos estão otimistas, com o mercado lá em cima, os preços subindo, é a hora certa para você vender. Isso garante com que você compre na baixa, pagando barato, e venda na alta, pagando, ou seja, recebendo mais pelo que você já tinha comprado. Isso faz toda a diferença na sua rentabilidade de longo prazo. Faça seus investimentos entrando ou saindo de um ativo com base em dados, com base em números e não com base nas emoções, que às vezes tomam conta, né, o pessimismo geral, mas se você não se deixar influenciar por isso, você pode ter retornos muito melhores no longo prazo. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Lá em 2019, quando os FIIs estavam aí na sua máxima histórica, 2019 até começo de 2020, muitas notícias saíam falando sobre fundos imobiliários e nesse momento muitos investidores entraram no mercado comprando fundos aos seus valores que são assim a máxima histórica. E até hoje esses valores só caíram. Então as pessoas compraram muito incentivadas por um otimismo do mercado, mas que já estava lá em cima, já estava nas suas máximas. Então você comprar caro faz com que mesmo que o ativo seja bom, você possa perder dinheiro ao longo do tempo. O preço que você compra é sim importante. Então isso precisa ser levado em conta. Mas agora, em que o mercado está caindo só por uma questão macroeconômica, tem muita gente preocupada com essa classe de ativos. Mas esse pode ser justamente um bom momento para você comprar. Afinal, a economia é cíclica e eventualmente as cotas vão voltar a subir. Isso pode fazer com que você ganhe muito dinheiro no longo prazo. Lembrando que até as cotas subirem, você vai receber renda mensalmente aí, isenta de imposto de renda e já vai ganhando um dinheirinho. E quanto mais barato estiverem as cotas, melhores, porque você está comprando mais barato um ativo que está te rendendo mais. Então, é por isso que esse é um momento excelente para compra de FIIs e é por isso que eu vejo que essa é uma classe de ativos que não pode faltar na sua carteira em 2025. Tô falando que ela não pode faltar na sua carteira porque aqui a gente preza muito pela diversificação. Para você que está começando, é importante que você não tenha só fundos imobiliários na carteira, não tenha só ações também, por exemplo. Não tenha só ativos de renda variável, tenha também renda fixa, tem ativos internacionais, tem a exposição ao dólar, pode ter um pouco de Bitcoin também, tudo aquilo que faz sentido para o seu perfil de investidor. Mas a diversificação ela é muito importante para evitar que impactos muito grandes em uma indústria específica possam impactar com muita força o seu patrimônio. Por exemplo, agora os FIIs estão caindo. Para uma pessoa que tem uma carteira 100% em FIIs, pode ser que ela esteja sofrendo um pouco ali seu patrimônio se desvalorizando. E por mais que a gente saiba que isso vai voltar eventualmente e ela está recebendo normalmente a sua renda mensal, mesmo assim, pode não ser muito agradável você ver o seu patrimônio diminuindo mês após mês. Já outros mercados agora estão um pouco melhores e isso pode ajudar a balancear o seu retorno do seu patrimônio como um todo. Por isso a diversificação ela é essencial para você que está começando. Não coloque todos os ovos numa só cesta. Diversifique seu patrimônio para evitar os riscos que você não consegue ver, não consegue mensurar e não consegue prever que vão acontecer. Então aqui, o que a gente sugere, por exemplo, é uma exposição a fundos imobiliários entre 15% a 20% do seu patrimônio para você que está começando. Pode chegar até uns 25% a 30% se você já tiver um perfil um pouco mais arrojado. Mas comece aos poucos e vá sentindo como é para você ter fundos imobiliários, ter ativos de renda variável que vão ter uma oscilação um pouco maior. Então, dito isso, hoje eu vou te ajudar a escolher os fundos imobiliários para sua carteira. Primeiro, você precisa saber que os fundos imobiliários, eles possuem diversos segmentos de atuação. Como assim? É igual ao mercado imobiliário. Você tem o que são os imóveis, né? Pode ser um imóvel residencial, pode ser uma casa, um prédio, pode ser uma laje corporativa, né? Um prédio de escritórios, pode ser um shopping center, um hospital, uma loja. Tudo isso faz parte do mercado imobiliário. E em tudo isso, os fundos imobiliários podem investir. E por isso a gente separa eles em segmentos de acordo com os ativos nos quais eles investem. E tem alguns ativos em especial que eu acho que são muito importantes para você ter na sua carteira de investimentos. O primeiro deles é o segmento de recebíveis imobiliários. O que isso quer dizer? São fundos que não compram diretamente ativos físicos de tijolo, e sim compram certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, uma dívida ligada ao mercado imobiliário, que vai te remunerar a taxa de juros ou a inflação. Esse tipo de ativo é muito resiliente em momentos de maior crise, por exemplo. Hoje a gente está vivendo uma queda aí dos fundos imobiliários, e isso pode impactar alguns segmentos em específico. Os fundos de recebíveis, ele tem uma melhor previsibilidade de rentabilidade, mesmo em momentos de maior estresse. A sua cotação não oscila tanto, ela não vai tão distante do seu valor patrimonial. Ela sobe um pouco,
desce um pouco, mas em geral ela transita e tende a voltar ao seu valor patrimonial. Então essa é uma classe de ativos que não é muito interessante para você que foca em valorização de patrimônio, mas ela é muito boa na sua carteira para te dar uma resiliência de renda. Afinal, em momentos agora, com juros elevados e a inflação ainda pressionada, esses são os fundos que vão te pagar o melhor rendimento. Então esse é o principal segmento que eu colocaria na sua carteira inicialmente. Um segundo segmento indispensável, aí já nos fundos de tijolo, ou seja, aqueles que compram diretamente os ativos imobiliários, são os fundos de escritórios ou de lajes corporativas. Afinal, a rentabilidade de um imóvel corporativo, ela é muito maior do que de um imóvel residencial. Então por isso a gente prefere investir via fundo imobiliário do que comprar diretamente o imóvel. Não só porque a renda é maior, mas também porque a renda que você recebe via dividendos do fundo imobiliário, ela vai ser isenta de imposto de renda, enquanto você comprando diretamente um imóvel residencial para alugar, você vai ter que ser tributado no aluguel que você recebe. Além disso, vai ter que lidar com inquilino, vai ter uma concentração de um grande capital em um imóvel único, e nos fundos imobiliários você consegue diversificar melhor o seu patrimônio em mais de um ativo, recebendo uma renda maior, isenta de imposto de renda. E o mercado de escritórios, por mais que ele ainda tenha algumas dificuldades, é um mercado que caminha um pouco mais lentamente, ele vem se recuperando aí com grande força, e é um mercado que veio para ficar. Eu não acho que do dia para noite todo o trabalho vai voltar, vai ficar 100% home office, por exemplo. Um período que a gente viu na pandemia que isso ficou um pouco em voga, mas hoje isso já não é uma questão para as grandes corporações. Hoje o trabalho já é ou presencial ou híbrido, com alguns dias por semana em casa e o restante no escritório, fortalecendo cultura, melhorando a gestão de pessoas. E isso já tem voltado com muita força. Com os escritórios, aqui em São Paulo, por exemplo, que é o principal polo corporativo do Brasil, a redução de vacância no ano de 2024 é bem grande em relação ao ano de 2023. A gente vê os preços por metro quadrado sendo pressionados, com mais pessoas querendo locar unidades, uma demanda muito forte e uma baixa disponibilidade de ativos, o que favorece o preço do aluguel, ele se eleva, e para você que compra um fundo imobiliário de escritórios, você recebe justamente os aluguéis desses ativos como dividendo. Então você fazer parte desse aquecimento da economia que fortalece e impulsiona o mercado de escritórios é muito bom para sua carteira também. Não só para agora, para esse momento, mas também para o longo prazo. Um outro segmento de tijolo muito importante é o segmento logístico, que vai investir em galpões logísticos. Aposto que você de vez em quando faz uma comprinha na Shopee, no Mercado Livre, diversas companhias, as comprinhas online que chegam aí na porta da sua casa. Mas até o seu produto chegar até você, tem toda uma estrutura logística para que isso aconteça. E cada vez mais isso tem se tornado parte da rotina dos brasileiros. E por isso o mercado logístico, desde a pandemia, vem crescendo cada vez mais, muito aquecido. Então a gente tem galpões logísticos com uma alta demanda, uma elevação do preço pedido por metro quadrado, e isso faz com que você, que vai receber também os aluguéis desses ativos, ganhe um pouco mais em termos de dividendos. E a gente vê essa valorização principalmente também nos eixos logísticos principais, aqui próximos de São Paulo. Isso também favorecido pela reforma tributária, que vai fazer com que a tributação ocorra lá onde vai ter o consumo, que é justamente nos principais polos consumidores, em especial aqui em São Paulo, que tem uma grande parte da população. Então, esses ativos bem localizados, bem próximos dos polos consumidores, podem ser bem valorizados, podem ter um aumento do aluguel cobrado, e você pode ter um pedacinho de tudo isso se você investir num fundo de galpões logísticos. Mais um segmento de tijolo que eu acho muito importante é o shopping center. Afinal, atualmente os shopping centers não são só lugares para você ir e de fato comprar, né, fazer o seu shopping, mas é também um lugar de lazer, que são hoje muito mais focados para restaurantes, cinemas, outras opções de lazer, parques de diversões até dentro dos shoppings, enfim, opções de lazer em família, no local seguro, dentro de grandes cidades. Então os shopping centers têm se tornado pontos de encontro de serviços, mais do que só lojas para você realmente fazer um consumo diretamente de produtos. E com o crescimento da economia, o aumento do salário mínimo, a baixa do desemprego e o foco em redução da inflação, a gente vê o poder de compra da população aumentando. E com isso, fortalece o consumo, a demanda aumenta e isso pode favorecer positivamente aí os shoppings, que a gente já vê eles tendo uma remuneração, uma receita operacional líquida, né, aquilo que eles ganham com as suas operações, maior do que em 2019, por exemplo, antes da pandemia. Então a gente já vê uma recuperação aí maior do que a gente tinha antes de passar por todo esse período tão trabalhoso da pandemia. Então esse segmento tem se recuperado muito bem e eu acho importante ter na sua carteira também. Então eu falei aqui de escritórios, falei de logística, falei de shopping centers. Isso são fundos específicos que vão investir em cada um desses tipos de imóveis. Aliás, vão ter diversos imóveis desse tipo dentro das suas carteiras. Agora, tem fundos imobiliários que podem investir em todos esses imóveis ao mesmo tempo, que são os fundos híbridos, que eles podem investir em mais de um segmento imobiliário por vez. Isso é importante porque faz com que o fundo consiga acompanhar mais de um movimento econômico, mais de um ciclo econômico por vez. Então ele pode se expor tanto à logística, quanto a escritórios, quanto um pouco de varejo, de acordo com o perfil daquele fundo. Isso torna ele mais diversificado entre segmentos e um pouco mais resiliente também, porque, por exemplo, se tiver um momento que não é bom para lajes corporativas, que esse mercado começa a cair, mas é aquecido para logística, como a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, os escritórios indo muito mal, mas a operação logística indo muito bem, os fundos puramente de escritórios sofreram muito nas suas cotações nesse período. Agora, os fundos híbridos sofreram menos, porque eles tinham também uma parte da operação focada para logística, e com isso tiveram uma maior resiliência
eficiência nas suas cotações. Então, com isso, a diversificação não só entre fundos e entre segmentos, mas dentro de um único fundo, entre tipos de imóveis diferentes, também pode ser bem benéfico para sua carteira. Temos também os fundos que investem em renda urbana, que são imóveis da cidade. Então, são aquelas lojas físicas, grandes lojas aí que você tem na rua. Você pode ter centros de diagnóstico, onde fazem exames, pode ter hospitais, pode ter um pouco de cada coisa que você tem na cidade. Então, aqueles imóveis que não são propriamente shoppings, que não são propriamente escritórios, são outros empreendimentos imobiliários que também pagam aluguel, que também geram renda dentro das cidades. Esse tipo de fundo também se beneficia desse momento de crescimento econômico e de aumento de poder aquisitivo da população por conta do consumo. Afinal, esses fundos, principalmente, eles costumam comprar ativos e que são beneficiados justamente da proximidade da empresa com o seu consumidor final. Muitas vezes também são empresas que constroem, são fundos imobiliários que constroem ativos propriamente para essas empresas, nas operações que a gente chama build to suit. Porque para a empresa é difícil encontrar, às vezes, um imóvel tão grande quanto ela precisa, já pronto dentro de uma cidade. Então o fundo entra com esse capital, constrói aquele imóvel para ela, e muito dificilmente a empresa vai deixar aquele ativo que o fundo construiu para ela, porque ela não encontra um imóvel igual, com tudo que ela precisa, daquele tamanho, tão próximo assim, do seu polo consumidor. Então os fundos, eles têm essa característica também de conseguir construir ativos que são, de certa forma, únicos para a operação de uma empresa. Isso faz com que os contratos sejam mais longos, que você tenha uma previsibilidade de renda de aluguel no longo prazo. Então os fundos de renda urbana também são importantes para sua carteira, para a diversificação entre segmentos de tijolo. Bom, temos também fundos que podem investir não só em mais de um tipo de imóvel físico, mas também em certificados de recebíveis imobiliários, pode investir em ações ligadas ao mercado imobiliário, pode investir em um pouco de tudo isso, inclusive em outros fundos imobiliários. Esses são os fundos que nós chamamos de multi-estratégia, que se valem dessa estratégia híbrida, né? Mas não são fundos híbridos, são mais do que isso, porque eles investem não só em imóveis, mas em outras classes de ativos ligadas ao mercado imobiliário. Essa grande diversificação é muito positiva, justamente pelo que eu falei no mercado híbrido, que pode ter na sua carteira diversos tipos de imóveis e que pode se beneficiar de ter essa diversificação quando um segmento específico vai mal, o outro vai bem, e isso ajuda a minimizar a volatilidade das cotações. No multi-estratégia, isso acontece ainda mais, uma vez que ele não tem só tijolo, mas tem também fundos de papel, pode ter papel especificamente, né, que são os recebíveis imobiliários. Então ele pode se beneficiar de diversos ciclos econômicos diferentes. Isso tem duas vantagens. A primeira é que ele pode se posicionar com mais força dentro daquele segmento que está trazendo mais rentabilidade hoje, e no momento que o mercado começa a mudar o seu ciclo, ele pode diversificar e ir para um outro caminho, fazendo com que ele sempre performe bem. E o outro ponto é que ele pode ter um pouquinho de exposição em cada um dos segmentos, inclusive ações, né, como eu comentei, e outros fundos imobiliários, fazendo com que ele não oscile tanto, que seria o que a gente chama de um hedge fund, um fundo que faz uma proteção do seu patrimônio. Então o fundo multi-estratégia tem essa característica muito especial de poder diversificar mais, te dar uma boa rentabilidade e também evitar tantas oscilações assim. E por último, temos os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Contando todos esses fundos que eu falei aqui, o FOF, que é um fundo de fundos, pode comprar cada um deles. Isso ajuda na sua diversificação e eles têm como característica principal, no momento de alta do mercado, eles tendem a subir mais. No momento de queda, às vezes eles caem um pouco mais, mas eles já ajudam a sua carteira a ter uma maior diversificação. Então, com um pequeno capital, com apenas uma cota de um fundo de fundos, você consegue ter exposição a diversos fundos imobiliários, diversos segmentos ao mesmo tempo. E eu tô aqui falando várias vezes sobre a diversificação, porque ela é realmente muito importante para evitar grandes perdas no seu patrimônio. Então, esses são os segmentos que eu acho essenciais para sua carteira no ano de 2025, onde a gente ainda vê um mercado um pouco desafiador, com algumas oscilações e incertezas em voga, com os preços ainda caindo dos fundos imobiliários, mas o mercado imobiliário performando muito bem, o que beneficia o ganho de renda nesses fundos. Então, por isso, um momento bom para compra, você está pagando barato no ativo que vai te remunerar muito bem por isso. E com uma boa diversificação, caso alguma coisa aconteça ao longo do caminho que a gente ainda não conseguiu prever, você vai estar mais protegido porque você tem um pequeno percentual do seu patrimônio investido naquele segmento em específico. Bom, citei todos os segmentos, mas quanto dinheiro você coloca em cada um deles? Para você que vai começar agora, eu sugiro essa diversificação aqui, uns 44% aproximadamente em fundos de recebíveis, que vão te dar uma maior rentabilidade, 12,5% em fundos corporativos, que estão com excelente preço, 12,5% aproximadamente em fundos logísticos, que estão também com um preço bom, e é um segmento aquecido que deve permanecer assim nos próximos anos, 6,3% em shopping center, e essa mesma diversificação de 6,3% para fundo de fundos, fundos híbridos, fundos de renda urbana e fundos multi-estratégia. Assim, você tem um pouquinho de capital em cada uma das caixinhas, com foco maior em recebíveis, porque é o
que vai te dar mais renda por agora, considerando o atual momento macroeconômico, e um peso maior aí em fundo de tijolo, especialmente logístico e corporativo, por conta do nível de preços e da remuneração que eles estão oferecendo. Essa é a diversificação que a gente utiliza na carteira progressiva de FIIs recomendada pelo Clube FII, que é uma carteira pensada para você que está começando, com patrimônio a partir de R$50 e crescendo ao longo do tempo, até R$5.000, quando você vai fazendo novos aportes, vai colocando mais dinheiro, vai aumentando a diversificação dessa carteira, aumentando o seu patrimônio e aumentando o número de fundos. No final, a carteira tem mais ou menos essa configuração aqui de diversificação de segmentos. Se você quer conhecer essa carteira e quer ter essas recomendações de quais são os fundos que a gente recomenda, acesse o Clube FII e conheça os nossos planos de assinatura. Bom, eu falei que para começar você não precisa de muito. Com apenas R$10 você já consegue começar a investir em uma cota de fundo imobiliário. Mas é importante lembrar que o investimento ele não é simples, o mercado financeiro ele não é simples. A gente consegue compreender e é para todos, mas é importante que a gente empilhe conhecimento ao longo do tempo. Se você quer conhecer mais sobre os fundos imobiliários, saber como escolher um ativo e determinar o que é bom ou não é bom para você, na quarta-feira, no dia 18 de dezembro, o Clube FII vai disponibilizar o curso de primeiros passos em fundos imobiliários, ministrado pelo professor Arthur Vieira de Moraes. Assim, você empilha conhecimento e conhece mais sobre os fundos imobiliários. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima!